Você sabe o que são dons? Para que Deus deu dons aos homens? Esse será o tema da nossa lição de hoje da EBD Comentada Online. Eu já volto para nós darmos prosseguimento a esta aula. A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma EBD Comentada Online. Hoje nós estaremos estudando a primeira lição do segundo trimestre de 2021 com o tema E deu dons aos homens. Nesse trimestre nós vamos aí estar estudando, essa revista aqui, ó. Lições Bíblicas, Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Como sempre, vamos começar a nossa aula com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu rendo graças a Ti por mais essa oportunidade de ministrar esta aula no dia de hoje. Ó Deus querido, neste momento, aqueles que estão aí assistindo, Senhor querido, esta aula, que o Senhor ilumine a minha mente para ensinar as verdades contidas na Tua palavra e que o Senhor também ilumine a mente deles para que eles possam entender o que estará sendo ensinado. Tudo para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, engrandecido, bendito. O Senhor é maravilhoso. Nós vamos dar aqui prosseguimento à nossa lição e você vai ver que há algumas diferenças em relação ao trimestre passado. Nós fizemos aí um novo layout para esse trimestre, então você vai ver que as coisas vão funcionar um pouquinho diferente. Nós não vamos mais mudar a cor da letra, mas vamos mudar a cor do fundo. Quando o fundo estiver azul, eu estou falando que realmente está na revista. Quando o fundo ficar numa cor, num tom meio amarronzado, é porque está sendo dado ali um comentário sobre a revista. Então vai ficar bem fácil. Fundo azul, eu estou falando que está na revista. O fundo é um tom mais amarronzado, eu estou dando um comentário sobre a revista. Vamos lá. Texto áureo, pelo que diz... Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz isso. Verdade prática, os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 12, do versículo 3 ao 8 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 7. Eu aconselho você ler esses textos para que você possa entender melhor. Objetivos específicos desta lição. Primeiro, declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos, então não é uma invenção. Segundo, analisar os dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda a criatura. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Isso está em Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu quero ler com você, vamos lá? Efésios capítulo 4, versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós temos aí um entendimento que os dons são, primeiro, para cumprirmos a nossa missão, levar o Evangelho. Segundo, para que haja edificação no meio da igreja, do corpo de Cristo. Isso significa que o dom ele não foi dado para
para eu me exaltar, para que eu venha usar ele como uma plataforma de promoção, nada disso. O dom não é meu, o Senhor me entregou o dom provisoriamente, enquanto eu estou aqui nessa terra, para poder ser usado para edificar outras vidas. Deu para entender? E também proclamar o Evangelho de Cristo. Vamos lá, um comentário aí sobre essa introdução. Deus, o Criador de todas as coisas, compraz-se em ser um doador de bênçãos. Ao criar o ser humano, homem e mulher, deu-lhes o sopro divino, o primeiro dom, o dom da vida. Então, qual é o primeiro dom que o ser humano recebeu? O dom da vida. Esse é o primeiro dom que o ser humano recebeu, tá? O primeiro dom, o dom da vida. Não apenas a vida biológica, ou seja, a vida física, mas a vida espiritual e a vida eterna, com a qual o homem poderia desfrutar para sempre da gloriosa presença do Criador, sem sofrer os males decorrentes do pecado. A queda trouxe uma desordem à criação. Tudo saiu da ordem. Tudo que Deus fez era bom, porém, com o pecado, houve uma desordem na criação de Deus. O homem não soube aproveitar a grande dádiva da existência e da vida proporcionada pelo Senhor. Ao pecar, ele perdeu a vida eterna, restando-lhe o dom da vida na dimensão biológica, sujeita às fraquezas e desordens naturais. Então, o homem fez uma escolha. Ele fez uma má escolha da sua liberdade. Ele usou sua liberdade para uma má escolha. E ali ele escolhe pecar contra Deus, desobedecer a Deus. Com isso, o homem ele foi condenado à morte. Morte em 3 esferas, como sempre eu falo aqui. A morte física não aconteceu no mesmo momento que ele pecou. A morte espiritual aconteceu no mesmo momento. O homem estava ali separado espiritualmente de Deus. E a morte eterna, ou segunda morte, que vem após a morte física para aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador. E uma vez que a morte passou a fazer parte do homem, da natureza humana, o que acontece? Dentro disso, o pecado trouxe uma desordem. Então, há sofrimentos, há distúrbios, há várias coisas que acontecem na vida humana por causa do pecado. A queda do homem não pegou Deus de surpresa, que já tinha um plano para a redenção do homem, ou seja, para a salvação do homem. Por que a queda do homem não pegou Deus de surpresa? Porque Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. E ele também é presciente. Esses são alguns dos atributos de Deus. Então, Deus, na sua onisciência, sabe de todas as coisas. Deus, na sua presciência, sabe o que vai acontecer no futuro. Para Deus, não existe passado, presente e futuro igual a nós. Deus tanto vê o passado, como vê o presente, como vê o futuro. Então, Deus não é limitado como nós. Então, o que o homem fez não pegou Deus de surpresa. E aí talvez você pergunte, mas por que então Deus não impediu do homem fazer o que fez? Porque Deus criou um ser livre. E ele usou da sua liberdade de forma o quê? Errada. Nós vemos isso hoje quando aceitamos a Cristo. Quantas pessoas estão na igreja e elas dizem que são cristãos, e aqui nós não estamos negando isso, né? Pelo menos à primeira vista não estamos negando isso, até porque não é meu direito negar que alguém é cristão, dizer que você não é cristão, é ele que tem que reconhecer isso através de estudar a palavra de Deus. Mas você pode ver que muitas vezes ele usa a sua liberdade de forma errada. Ele foi liberto em Cristo, não é mais escravo do pecado, mas continua fazendo coisas que agradam o pecado. Então, satisfaz os seus desejos, continua vivendo uma vida no pecado e acaba agradando o próprio diabo, porque esse é o propósito do inimigo, nos separar da comunhão com Deus. Então Deus criou também um ser livre e Adão usou mal a sua liberdade, ele usou a sua liberdade de forma errada, mas Deus não foi pego de surpresa com o que Adão e Eva fizeram. A salvação foi o maior dom de Deus ao mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Filho unigênito, único. Então Deus não foi pego de surpresa. E a salvação é o maior dom. Nós recebemos o dom da vida, mas a salvação é o maior dom porque ela nos alinha novamente à vontade de Deus, ao propósito de Deus. O dom da vida eterna em Cristo Jesus. Através dela,
o homem pode ser reconciliado com Deus. Por quê? Porque o homem, quando pecou, ele passou a estar separado de Deus. Então, antes ele estava ali em comunhão e agora ele passou a estar separado de Deus. A única forma do homem voltar a ter comunhão com Deus é através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque ele é reconciliado. E como é que o homem é reconciliado? Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida. Só que esse pagamento só tem efeito para aqueles que aceitarem Ele como Senhor e Salvador. Aqueles que não aceitarem Jesus como Senhor e Salvador, esse pagamento não tem efeito. Ele está disponível para qualquer pessoa, porém ele só tem efeito para aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. E uma vez que ele aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele vai passar a viver uma nova vida, porque ele recebeu uma nova natureza. Ele agora tem vida espiritual e ele pode se voltar a agradar a Deus. O dom da vida eterna em Cristo Jesus. Através dela, o homem pode ser reconciliado com Deus, como já disse. No plano de Deus para o planeta Terra, ele previu a formação de um povo especial, que deveria representar o interesse do seu reino. Então, Deus, ele tem em mente colocar um povo para representar. Primeiro ele quis se relacionar com o homem individualmente, porém o homem individualmente não correspondeu àquilo que Deus queria. E ele sabia que o homem não ia corresponder, mas ele deixa esse modelo, esse exemplo, para que eu e você saiba que o homem sozinho ele não correspondeu. Então Deus decide fazer o quê? Levantar uma nação para representar o interesse do reino, já que um homem ele pode pecar e aí abandona o interesse. Então Deus levanta uma nação, só que nós vamos ver o que acontece. Olha só, foi o povo de Israel, está em Êxodo 19, versículo 3 a 6, você depois, anota aí, faça essa anotação, depois leia lá o chamado de Deus para esse povo, né? Chamou em Abraão, mas Deus ali falando diretamente com esse povo. Porém Israel não entendeu esse plano, desobedecendo a Deus várias vezes. Tinha idas e vindas, Israel obedecia, desobedecia, tá? Vindo a sua rejeição temporária, Deus agora rejeita Israel temporariamente. Em que sentido? No sentido de não ser mais aqueles que estavam representando o interesse do reino. E assim Deus estabelece um novo povo para cuidar dos interesses do reino, no qual o judeu também pode fazer parte através de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse povo não está preso à raça, tribo, língua e nação, pois esse povo é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Não é só um brasileiro, não é só um alemão, não é só um norte-americano, não é só um japonês, não é só um chinês, não é só um australiano. Pode ser, a igreja é composta de vários povos, de várias nações, de várias línguas. Deu para entender? Então não está restrito apenas aos judeus. E esse povo agora é que representa o interesse do reino. É ele que vai trabalhar em favor do reino. De que maneira? Anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus, também edificando uns aos outros através da comunhão, através de estarem unidos, juntos, certo? Deus seja louvado. É essa igreja que recebe dons de Deus. Aí Deus, para esse povo atender o interesse do reino, Deus dá dons. Porque você vai trabalhar numa empresa, veja bem, você vai trabalhar numa empresa, chega lá, você vai precisar do quê? De ferramentas para trabalhar. Você vai precisar de ter lá as suas ferramentas de trabalho. Às vezes, uma das ferramentas, você está trabalhando num escritório, é o seu computador. Você tem uma mesa, você tem uma cadeira. Então, você precisa de ferramentas para trabalhar. É uma forma de falar aqui. Para trabalhar no reino de Deus, nós também precisamos de ferramentas. E o Senhor nos deu dons para isso, tá bom? Então, nós vamos ver durante essa lição os dons de serviço. Nós vamos ver os dons espirituais e os dons também ministeriais. Todos eles são dons que Deus deu. Mas não só esses dons, também temos os dons naturais, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, para que você veja como é algo muito completo e complexo ao mesmo tempo. Os dons são ferramentas, por assim dizer, à disposição da igreja para que essa exerça sua missão profética, veja aí o objetivo, tá? De proclamadora do Evangelho de Cristo de modo eficaz,
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Veja que a igreja precisa disso para poder também se opor ao adversário que se levanta para impedir esta obra, tá? Usando a armadura do salvo, que chamamos de armadura de Deus, na guerra espiritual sem trégua. O inimigo não dá trégua, tá? Aqui todo salvo é submetido. Então, todo cristão salvo que tem realmente compromisso com Deus, ele é submetido a uma batalha espiritual. O adversário se levanta contra a vida dele para se opor. Veja bem, existem coisas que acontecem que não foi o inimigo que criou, mas ele usa aquele momento como uma oportunidade de lançar dardos na minha mente para poder me convencer que o que eu estou fazendo não está tendo proveito, eu estou sendo injustiçado. Então nós temos que estar atentos a todo momento com a oposição que o adversário levanta. Às vezes não é uma oposição no sentido de criar alguma coisa, mas é aproveitar aquela situação que aconteceu para lançar dardos na minha mente. Tá? Nesse estudo veremos, então, o que nós vamos estudar nessa lição, porque essa primeira lição ela é um panorama de todas as outras lições. Então ela vai fazer um panorama geral do que vai ser tratado em todo o trimestre. Por isso nós não vamos falar de forma detalhada sobre os dons aqui, porque eles vão ser falados de forma detalhada, lição por lição. Então vamos lá. O que nós vamos estudar? O que são os dons, seu propósito, sua classificação e como são postos à disposição dos salvos em Cristo Jesus. Esses serão os assuntos abordados nesta lição. O que são os dons, qual o propósito de recebermos dons, qual a classificação. Classificação, quero deixar claro aqui, que é apenas uma forma didática para entendermos. É uma forma para assimilarmos melhor. Não está na Bíblia a classificação em si, mas isso é feito para assimilarmos melhor as coisas, tá? E como são postos à disposição dos salvos em Cristo Jesus. Então vamos lá. Número 1, os dons na Bíblia. Tópico 1, subtópico 1, no Antigo Testamento. Porque aqui nós vamos tratar de 3 subtópicos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, uma dádiva para a igreja. Então, no primeiro subtópico, os dons na Bíblia no Antigo Testamento. O dicionário bíblico Wycliffe, mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. Dádiva são dons. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres, né? Dá para ver de forma assim, não completa, mas há vislumbre dos dons divinos concedido a pessoas peculiares como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Vamos entender isso melhor? Então vamos comentar. Na antiga aliança, Deus concedeu a Israel líderes extraordinários para guiá-los como povo eleito. Alguns tinham dons especiais. Esses dons dados por Deus para realizar a tarefa, como Moisés, Arão, Miriam, Josué. Outros eram profetas ou mensageiros, que tinham dons especiais concedidos por Deus para a operação de sinais e maravilhas. Então eles tinham líderes, eles tinham profetas ou mensageiros, tá? Mas aqueles dons não estavam à disposição de toda a comunidade. Então só tinha dons aqueles que estavam numa liderança, numa responsabilidade direta. Aqueles que não estavam, não tinha. Mas isso é diferente no Novo Testamento. Moisés fazia sinais diante de Faraó, e o povo apenas tomava conhecimento e era beneficiário dos milagres de Deus. Então, o povo não era usado para realizar milagres, mas Moisés era, tá? Eliseu fazia sinais multiplicando o azeite da viúva ou tornando doce as águas estéreis, segundo Reis 3, 20 a 22. E o povo era apenas espectador, o povo não tinha os dons. Ou nem tomava conhecimento de tais maravilhas, porque há casos que Eliseu está em determinados lugares aonde o povo não está. Só aquela pessoa no qual está recebendo ali aquela bênção de Deus, né? Então, o povo não participava disso de forma direta, eles não recebiam os dons também.
Subtópico 2, os dons no Novo Testamento. Agora, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom, qual dicionário? E o CLAF, aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi. Didomi. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, também dar. Do Antigo Testamento dar, Novo Testamento dar, só que no Antigo Testamento Natan, no Novo Testamento didomi, tá? Em Filipenses capítulo 4, versículo 15. E a gente podia até dar uma olhadinha aqui rapidamente em Filipenses capítulo 4, versículo 15, para nós vermos aqui essa referência, afinal de contas, acredito que é uma referência válida nesse caso, tá? Vamos lá. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar, olha o dar aqui, e a receber, senão vós somente. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre a igreja em Filipos, colaborar na obra missionária com ele. Então a palavra dar está lá contida, tá? Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, então agora é a igreja, não é mais somente líderes, é a igreja, promova a libertação dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. Então, libertação de cativos, cura aos doentes, proclamar a salvação para aqueles que estão sem Cristo. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo e, por isso, podem receber os dons do Espírito. Você vai ver o seguinte, no Novo Testamento não há uma intermediação, sacerdotes falando com Deus para levar o povo a Deus. Não há o profeta que recebia diretamente a ordem do Senhor, a palavra do Senhor. Os sacerdotes levavam o povo a Deus. Os profetas traziam Deus ao povo no sentido de anunciar a vontade de Deus. Não há isso. No Novo Testamento todos nós temos acesso a Deus. Nós podemos pegar a nossa Bíblia Sagrada, como eu tenho aqui, a minha, uma delas, né? Nesse caso, a palavra de Deus, eu posso ler e eu vou, Deus vai estar falando comigo. Só que no Antigo Testamento não funcionava dessa forma. As pessoas, elas precisavam dos sacerdotes, porque Deus instituiu assim. Era algo ainda temporário. Deus estava ainda, a revelação estava em progresso até chegar em algo definitivo com a vinda de Jesus Cristo à terra para morrer em nosso lugar. E aí depois a palavra de Deus foi completa, né? E nós temos aí os 66 livros dessa forma. Então, no Novo Testamento, as pessoas têm acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E elas também podem receber dons, não somente as lideranças. Tá? Isso é muito importante, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora vamos explicar aqui esse subtópico. Na Nova Aliança, Novo Testamento, como parte do plano de Deus, em Cristo Jesus, ele resolveu dar dons aos homens, como nós lemos lá no texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 8. Após sua vitória sobre a morte e sobre todos os poderes do mal, então ele tem vitória sobre a morte, sobre todos os poderes do mal, e agora Jesus, ele resolve dar dons, né? Indo além dos dons naturais, que nós vamos falar de alguns dons naturais para você poder entender também. Jesus resolveu capacitar seus servos integrantes de sua igreja, somente o cristão recebe esses dons, dando-lhe dons, carismas, que são postos à disposição de todos os salvos no seio da comunidade cristã. Deus dá de acordo com a necessidade que há, tá? E agora, os dons na Bíblia, uma dádiva para a igreja, que é o subtópico 3. A fim de sermos mais didáticos, para entender melhor, e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais. Então vamos lá. Isso é só para entendermos. Precisamos compreender que quando a Bíblia foi escrita, eu vou até falar sobre isso um pouquinho mais à frente, ela não foi dividida em capítulos e versículos. Era um texto corrido. Então, a Bíblia foi dividida em capítulos, a Bíblia foi dividida em versículos, e para estudarmos a Bíblia, nós também classificamos algumas coisas para entendermos melhor, mas não quer dizer que essa classificação esteja na Bíblia, por favor, tá? Então, primeiro, dons de serviço.
Segundo, dons espirituais. E terceiro, dons ministeriais. Essa divisão acompanha a classificação dos dons conforme encontra nas epístolas paulinas. Aí, Romanos fala de que tipo de dons? Dons de serviço. 1 Coríntios, dons espirituais. E Efésios, dons ministeriais. Insistimos, porém, que essa classificação é apenas um recurso didático. Veja que o comentarista quer frisar isso muito bem, tá? É um recurso didático. Pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer esgotar os dons em uma lista. Antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar. Então, para que os dons? Para encorajar, confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Veja, às vezes nós vemos recados aí onde as pessoas falam que Deus mandou falar, só que não contém nem encorajamento, nem conforto, nem edificação. Não exorta, não edifica e não consola. Então os dons são para isso. Outra coisa importante aqui, o apóstolo Paulo, ele não estava esgotando. Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam que só existem 9 dons. Existem muito mais do que 9 dons. Só que na igreja de Corinto, Paulo tratou dos dons que lá haviam. Então ele fala daqueles dons. Deu para entender? Aquilo era algo momentâneo. Mas existem muitos outros dons. Não é apenas 9 dons. Só que para eles, os dons que estavam disponíveis para eles, eram aqueles naquele momento. Não quer dizer que posteriormente não houvesse tido mais algum dom. Tanto é que Paulo fala de outros dons na mesma carta de Coríntios. Tá bom? Aos Coríntios. Então isso é importante dizer aqui. Vamos explicar um pouquinho esse subtópico aí. Apesar dessa lição estar tratando dos dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais, todos esses dons para cumprirmos a obra do Senhor, lembre-se, para tratar dos interesses do reino, então nós recebemos dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Vou aproveitar para fazer uma breve descrição dos dons naturais que Deus nos deu e usa também para os seus propósitos. Então, eu tenho dons naturais independente de ser cristão. Eu não perco esses dons por ser cristão. Eu não recebi, melhor dizendo, esses dons porque eu me tornei cristão, já tinha. Como todo ser humano tem dons naturais, que são habilidades, aptidões. E ele vai se conduzir muito bem ou de uma forma melhor quando ele entende aquelas aptidões e se volta para coisas que têm a ver com aquilo. Então você vai ver, eu gosto sempre de falar e vou repetir aqui. Você vai chegar às vezes num consultório médico, você vai encontrar um médico ou uma médica que você vai olhar e vai dizer assim, não é possível que essa pessoa seja um médico. Mas às vezes pode ser que ele não esteja num dia bom, nem ela. Pode acontecer? Pode. É correto que ele esteja lá e trabalhando daquela forma, de uma forma grosseira, de uma forma insensível? Não é isso que eu estou aqui defendendo. Mas eu estou mostrando que pode ser que ele não esteja ou ela num dia bom. Mas, se é uma coisa contínua, você vai verificar que aquela pessoa realmente não tem chamado para ser médico. Ele não tem o dom natural para aquilo, não adianta. Então, se você trabalhar naquilo que você não tem dom natural, o que vai acontecer? Você nunca vai se entregar àquilo por completo. Isso é claro. Você sempre vai ver pessoas que vão se desenvolver mais, são pessoas que estão realizando tarefas dentro das suas aptidões. E aí existe uma questão que, às vezes, aí dentro da propaganda, eles querem botar na cabeça das pessoas que, não importa que você não saiba, não importa que você não tenha esse dom, essa aptidão, se você estudar, você vai conseguir. Conseguir, eu não vou dizer que você não vai conseguir, mas você nunca vai se entregar por completo, porque aquilo não faz parte da sua essência. Deu para entender? Então você precisa, Deus inclusive vai te usar na obra dele, dentro de aptidões que ele já te deu, mesmo antes de você ser cristão. E aqui eu não estou falando dos dons para promover o reino de Deus. Eu estou falando do que Deus te deu por completo. Porque você não é apenas uma parte, você é completo. Por isso que o cristão não é cristão só no templo. Ele é cristão no templo, ele é cristão na faculdade, ele é cristão na escola, ele é cristão no seu passeio, ele é cristão em onde ele estiver. Então é algo completo, algo completo. Então vamos falar aí sobre esses dons naturais.
eles podem ser dados através de dois meios. Esses dons naturais, eles podem ser dados através de dois meios. Então vamos lá. E não devem ser confundidos com os dons espirituais, tá? No caso dos dons naturais, todos os não cristãos podem ter alguns desses dons, mas não podem ter dons espirituais, pois só os salvos em Jesus Cristo podem recebê-los. Através da natureza, nós recebemos dons de Deus? Recebemos. Você quer ver? Em sua infinita bondade, Deus é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Atos 17, 25. Além da vida humana, que é uma dádiva, é um dom, infundida no ato da criação e na geração de cada novo ser, Deus concede através da natureza o ar. Isso é um dom. Eu não fiz nada e recebi isso. Ar é um dom. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho motivo para agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus pela sua vida? Você já agradeceu a Deus pelo ar que você respira? Porque isso tudo são dádivas de Deus. O não cristão também recebe essas dádivas. É uma graça que na teologia nós chamamos de graça comum. Então não tem como dizer que não estamos sendo abençoados por Deus. A água potável, o homem trata por causa da poluição, sim, mas a água está aí. O sol. Imagine se não houvesse sol. O planeta ia congelar. Você deu para entender a situação? A chuva. Cada uma dessa dádiva de Deus tem um propósito específico que nós não estamos aqui para poder desenvolver isso. Mas são dádivas de Deus. A germinação das plantas. Quando Israel pecava, Deus retia as chuvas. Sem chuva, não há como plantar. A plantação seca. Ela nasce, mas ela não desenvolve. Então precisa de chuva. Deu para entender? Os alimentos e tudo o que é necessário à sobrevivência no planeta. Às vezes você vai no supermercado, faz compra, sua esposa, né, prepara, ou a mamãe prepara, sua mãe, alguém prepara, ou a mesmo um homem prepara a comida, ele tá lá comendo, ela tá lá comendo. E às vezes a gente não para pensar em todo o percurso que aconteceu, o processo, melhor dizendo, que aconteceu para aquela comida estar na minha mesa. E eu penso só, eu trabalhei, eu comprei, eu coloquei aqui, ou então eu fui no restaurante, comprei, paguei, acabou. Não é assim não. Ei, não é assim não. Teve plantio, teve colheita, armazenaram, levaram de um lado para o outro. Ei, tem todo um processo. Tudo isso nós podemos considerar como uma dádiva de Deus para nós. Porque se não houvesse esse processo, a alimentação não chegaria na nossa mesa. Se o processo, no meio do caminho, alguma coisa do processo for prejudicado, a alimentação pode não chegar na nossa mesa, mesmo que tenha havido a plantação, a colheita. Há um tempo atrás, houve uma greve dos caminhoneiros, começou a faltar alimento. Caminhoneiro não produz alimento, mas eles transportam. Tudo isso são dádivas. Imagine, Deus com seu grande poder tem feito com que o mundo não saia, não entre num distúrbio total, numa desordem total. O pecado trouxe uma desordem, sim, mas essa desordem ela tem um limite que Deus está ali, estabelece. Então as coisas estão em funcionamento. Deu para entender? Nós precisamos louvar a Deus. São dons ou dádivas naturais. E é fruto da graça de Deus. Aqui é fruto da graça de Deus. Para o naturalista, mas tem gente que não vê assim. Olha o que acontece aqui. Para o naturalista, tudo isso é resultado de um processo ecológico. Fruto do acaso cego. Mas o cristão verdadeiro sabe que são frutos da criação de Deus e de sua bondade para com o homem, face ao plano glorioso para o planeta Terra, que é propriedade de Deus. Por quê? Porque a Terra é de Deus. A criação é de Deus. Mas o naturalista acha que não, isso é resultado de um processo ecológico, cego, que vai acontecendo. Não é assim que funciona.
Agora, de que outra maneira nós recebemos os dons? Primeiro, pela natureza. Segundo, através das aptidões humanas. Todo ser humano tem aptidões, todos. É por isso que às vezes a pessoa tenta fazer algumas coisas e ele não tem muito assim... Ele não se sente muito à vontade. Não se sente muito à vontade. Por quê? Vamos entender isso aqui de uma forma bem descritiva. De modo geral, cada pessoa tem algum tipo de habilidade para realizar determinadas coisas. Então, vamos lá. É claro que a lista é muito extensa e algumas aptidões estão ligadas também ao tipo de personalidade de cada pessoa. Porém, aqui, por falta de tempo, vamos focar no que um determinado psicólogo chamou de 7 tipos de inteligência. Então, essas aptidões, elas também estão atreladas ao tipo de temperamento, de personalidade que as pessoas têm. E aí você vai ver pessoas que, pelo seu temperamento, elas têm aptidões mais para alguns tipos de profissões e não para outras. Isso não quer dizer que ela não possa trabalhar naquilo, mas ela não vai ter um desempenho tão favorável como ela teria se ela trabalhasse com aquilo que realmente ela tem aptidão. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode, eu só estou mostrando que ela vai estar limitada por causa que aquilo não é a aptidão dela. Ela pode trabalhar por necessidade, não há nenhum problema, mas ela não vai desenvolver na sua algo completo. Por causa de quê? Porque aquilo não faz parte, ela não vai se entregar por completo. Deu para entender? Então, isso é importante, mas não é dessa parte que nós vamos tratar aqui, porque nós não temos tempo. Mas nós vamos falar sobre algumas aptidões ligadas à inteligência, que um certo psicólogo ele dividiu em 7. Vamos lá. Inteligência linguística. Quem sabe você está enquadrado em 1, ou 2, ou 3, ou em partes de 1, 2, 3. Não completo, mas em partes. Vamos lá. As pessoas que possuem esse tipo de inteligência, e eu quero deixar bem claro, se você achar assim, parece que eu não me enquadro em nada disso, então eu não tenho inteligência. Não, não é isso. Pode parar com isso, até porque nós estamos falando apenas de um lado das aptidões, tem muitas outras, tá? Por favor, em nome de Jesus. As pessoas que possuem esse tipo de inteligência têm grande facilidade de se expressar tanto oralmente quanto na forma escrita. Isso aqui independe de ser cristão. Então, eu falar não tem a ver diretamente com eu ser cristão. Agora, eu posso aprimorar os dons naturais. Os dons espirituais, eles não são aprimorados, eles já vêm prontos. Agora, o que é aprimorado é o vaso, é o servo de Deus que está recebendo o dom. Agora, o dom não. Agora, as aptidões, os dons naturais podem ser aprimorados. Então, aí ele pode fazer um curso de oratória, um curso melhor de escrita, aí sim, tá? As pessoas que possuem esse tipo de inteligência têm grande facilidade de se expressar tanto oralmente como na forma escrita. Elas, além de terem uma grande expressividade, também têm um alto grau de atenção e uma alta sensibilidade para entender pontos de vista alheios. Então essas pessoas são muito reflexivas, elas ficam observando o que a outra pessoa está falando e ela consegue acompanhar a linha de raciocínio. Tem pessoas que não conseguem, às vezes até ela também está sofrendo de ansiedade, isso traz falta de atenção para ela, mas pessoas que têm essa inteligência aqui, elas conseguem focar, tá? Inteligência lógica. Pessoas com esse perfil de inteligência têm uma alta capacidade de memória e um grande talento para lidar com matemática e lógica em geral. Já viu aquela pessoa que as pessoas falam assim, esse aí realmente sabe tudo de matemática, de lógica? Essas pessoas que têm essa inteligência aqui, elas produziriam melhor, por exemplo, eles poderiam ser programadores, fazerem programas de computador, sim, tá? Professores de matemática, tá? Química, porque vai ter que fazer cálculos de fórmulas também. Então, tudo isso vai ajudar muito, tá? Eles têm facilidade para encontrar soluções de problemas complexos, tendo a capacidade de dividir esses problemas em problemas menores, isso aqui é lindo, e ir resolvendo até chegar à resposta final. Não dá para resolver tudo? Ele divide em partes e vai fazendo até resolver tudo. Inteligência motora, talento para esportes e para dança. Tem pessoas que você vê, ela nasce com isso desde criança, ela já tem essa aptidão, isso é maravilhoso. Glórias a Deus por isso. Pessoas com esse tipo de inteligência possuem um grande talento em expressão corporal e têm uma noção espantosa de espaço, distância e profundidade.
têm um controle sobre o corpo maior do que o normal, sendo capazes de realizar movimentos complexos, graciosos e então fortes, com enorme precisão e facilidade. Aí você vê aquilo, você acha aquilo bonito, você quer imitar e não consegue fazer. Aí você acha assim, eu não tenho inteligência. Não é, você não tem aptidão. Você não recebeu aquilo. O seu cérebro não tem aquilo junto. Você tem outras aptidão, mas não aquela. Você pode achar bonito, mas você não vai conseguir desempenhar com a mesma perfeição do que aquela pessoa. E é aí que muitas pessoas têm problemas. O ser humano vive de modelos de imitação. Sim, é verdade? É verdade. Mas ele tem que ter cuidado para não querer imitar algo que está relacionado a aptidões diretas daquela pessoa, que ela recebeu e você não recebeu. E aí você quer fazer e você quer fazer do mesmo jeito que a pessoa, igual a pessoa, e não consegue. E aí você se sente frustrado. Por quê? Porque você quer fazer uma coisa que você não tem aptidão para aquilo. Então faça o que você tem aptidão, porque tudo que Deus deu pode ser aproveitado de uma forma maravilhosa. Mas não é bem isso. Ei, nós precisamos aceitar como somos, o que recebemos. Esse como somos aqui, eu não estou falando da área de ser um pecador, de pecar, de transgredir a lei de Deus, mas eu estou falando daquilo que nós recebemos. Naturalmente, dons naturais. Podemos aperfeiçoar? Podemos sim. Por exemplo, nessa questão aqui motora, pode ser aperfeiçoado. Quanto mais treina, melhor vai ficando. Ela está presente em esportistas olímpicos, isso não tem como negar. E de alta performance. É um dos tipos de inteligência diretamente relacionada à coordenação e à capacidade motora. Inteligência espacial. Pessoas com esse perfil de inteligência têm uma enorme facilidade para imaginar e desenhar imagens 2 e 3D. Elas têm uma grande capacidade de criação em geral, mas principalmente têm um enorme talento para a arte gráfica. Existem pessoas que são designers gráficos que não têm isso. Eles se esforçam, eles têm limitações, mas tem gente que nasceu para ser isso. Então é diferente. Ele tem ali ideias que o outro não vai ter ou que a outra não vai ter. Ele vai conseguir fazer a pessoa que não tem, mas que se esforçou, que estudou, vai, mas ele não tem o mesmo desempenho. Isso aí, porque, por exemplo, quem tem, as soluções vão vindo automaticamente. As ideias vão fluindo assim, sem ele fazer força. Quem não tem que pensar, tem que buscar um modelo, tem que procurar em algum lugar. Quem tem não, já vem na mente dele automaticamente. Eu falo isso porque na área da informática, às vezes eu tô com algum problema, alguma coisa para resolver no computador. E às vezes esse problema eu vou ter que pesquisar e tudo. Tem coisas que vai me vindo na mente para que eu vá fazendo sem que eu tenha ido buscar aquilo. É automático, as ideias vão vindo. Então, realmente, existe aquela aptidão para essa área, entendeu? Parte de tecnologia. Só que não quer dizer que é para todas as tecnologias. Então, isso é importante entender. Isso é importante. Pessoas com esse perfil de inteligência têm como principais características a criatividade e a sensibilidade, sendo capazes de imaginar, criar e enxergar coisas que quem não tem esse tipo de inteligência desenvolvido, em geral, não consegue dominar esses assuntos. Aí a grande questão tem gente que tem, aí ele é um profissional, aí ele tem o seu preço, aí tem alguém que não tem, aí acha que aquilo é um valor caro, porque ele tem o que você não tem. Se você precisa, você pode até pesquisar. Agora, aí que está o problema. Às vezes você encontra pessoas que têm um valor menor, mas que não têm. Então, aquilo não vai ser tão bem feito como aquela pessoa que tem. Deu para entender? Então, agora você escolhe. Quer algo mais barato, com menos, com menos profissionalismo? Tudo bem, é um direito que te assiste. Mas quem tem realmente vai valorizar o que recebeu. Inteligência musical é um dos tipos raros de inteligência. Pessoas com esse perfil têm uma grande facilidade para escutar músicas ou sons em geral e identificar diferentes padrões e notas musicais. Eles conseguem ouvir e processar sons além do que a maioria das pessoas consegue, sendo capazes também de criar novas músicas e harmonias inéditas. Pessoas com esse perfil é como se conseguissem, é uma comparação, enxergar através dos sons.
Algumas pessoas têm esta inteligência tão evoluída que são capazes de aprender a tocar instrumentos musicais sozinhos. Eu conheço várias pessoas que nunca foram para a escola e aprenderam sozinhas. Nunca tiveram aulas. Eu conheci uma menina que ela ouvia o violão tocando e ela dizia em que tom estava aquela música. Ou ela ouvia a música e dizia em que tom estava. E você ia lá no violão e estava naquele tom mesmo. Esse tipo de habilidade, de dons naturais podem ser aperfeiçoados. Quanto mais a pessoa treina, quanto mais ela se dedica, mais aquilo vai evoluir. Isso é lindo. E isso vai ser usado para a obra de Deus, para a glória de Deus. Porque uma pessoa que tem isso, por exemplo, no mundo, quantas pessoas tocam? Quantas pessoas cantam? Cantar não é um dom espiritual. Se engana você que acha que cantar é dom espiritual. Tem muita gente boa que canta aí do lado de fora, que não é cristã. Canta muito. Não é dom espiritual, é dom natural. Só que quando nós viemos para a presença de Deus, nós usamos tudo para a glória de Deus. Tudo que nós recebemos para a glória de Deus. Mas quando estamos fora da presença de Deus, usamos tudo para podermos satisfazer os nossos desejos. Deu para entender? Então, às vezes tem pessoas que recebem o dom. Precisa aprimorar o dom natural. Dom natural. O dom espiritual, ele já vem pronto. O que Deus aprimora é o vaso. O dom já vem pronto. Não vai aprimorar um dom de profecia. Não vão fazer um curso para aprimorar a profecia. Não existe isso. Tá? Profecia que eu estou falando aqui, o dom de profetizar. Tá bom? Então, o dom natural não. Você pode fazer um curso sim. Você toca, faça um curso para aprimorar. Você canta, faça um curso para aprimorar. Às vezes tem pessoas que têm esse dom natural, mas desenvolvido. Outros têm menos desenvolvido. Então, vá aperfeiçoar em nome de Jesus. Mas isso não quer dizer que quem não tem o dom, essa inteligência musical, não possa tocar. Vai tocar, mas ele não vai ter tanto desenvolvimento como quem tem. Tá? Quero deixar isso bem claro, porque senão vai dizer assim, não, só pode fazer quem tem. Não. Pode fazer quem não tem. Agora, a gente nasce com isso. Isso não é uma coisa que aparece na nossa vida. A gente pode aprender? Pode, mas não é como um dom que já veio em nós. É como algo que aprendemos, tá? Essa inteligência está fortemente relacionada à criatividade também. Inteligência interpessoal. Isso aqui é para líderes, principalmente. É um tipo, mas não quer dizer líder de... Não estou falando aqui de ser líder no sentido de ser pastor, mas o pastor que tem esse tipo de inteligência, ele vai ter ali algo a mais também, ó. É um tipo de inteligência ligada à capacidade natural de liderança. Então ele pode liderar pessoas da empresa. Você pode ver que existem pastores como líderes, a forma dele levar a obra de Deus, dá para ver que se ele fosse um gerente na empresa, ele teria a mesma condição. Você tá entendendo? Porque aquela liderança, parte daquela liderança, tá? É um dom natural. Independente dele ser evangélico, cristão, pastor. Tem o dom de presidir? Sim. Mas eu tô falando aqui da liderança como dom natural. Tá? Pessoas com esse perfil de inteligência são extremamente ativas e, em geral, causam uma grande admiração nas outras pessoas. Aí aqui tem uma questão. Às vezes a pessoa tem esse dom natural de liderança, mas ele não recebeu o dom, o chamado de Deus para presidir a obra de Deus. Ele não foi chamado por Deus. E aí ele confunde as coisas. Ah, já que as pessoas me veem como líder, eu vou lá e vou assumir a igreja, agora eu vou liderar a igreja. Aí tem problemas. Por quê? Porque ele não vai receber os dons espirituais, o que é necessário para o desenvolvimento, porque Deus não chamou ele para aquele ministério. E ele vai confundir as coisas. Tem muita gente confundindo as coisas. Tá? São os líderes práticos, aqueles que chamam a responsabilidade para si. Eles são calmos, diretos e têm uma enorme capacidade para convencer as pessoas a fazer tudo o que eles achar conveniente. De certa forma, imagine isso usado por um lado ruim. Pode levar várias pessoas para o caminho errado. São capazes também de identificar as qualidades das pessoas e extrair o melhor delas, organizando equipes e coordenando o trabalho em conjunto. Veja como isso aqui é importante. Se você não tiver o dom natural de liderança também, e eu digo para quem está na frente de um departamento, da própria igreja principalmente, o que vai acontecer? Você não vai conseguir identificar a qualidade de pessoas. Não vai conseguir identificar aquilo que a pessoa tem também de habilidade. E aí vai botar pessoas em posições erradas.
Tem muito isso. Até porque hoje estão se colocando pessoas na obra de Deus por amizade, por interesse, por estratégias humanas. E a obra sofre. Sofre muito. Tá bom? Inteligência intrapessoal. Nós vimos aqui primeiro a inteligência interpessoal. Agora é intra, dentro, é diferente, tá? Intrapessoal. Liderança indireta. É algo indireto, tá? Para você entender. Para influenciar as pessoas. É um tipo raro de inteligência também relacionada à liderança. Quem desenvolve inteligência intrapessoal tem uma enorme facilidade de entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Eu posso confessar que eu tenho essa facilidade de entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Ao contrário dos líderes interpessoais que são ativos, os líderes intrapessoais são mais reservados, exercendo a liderança de um modo mais indireto, mais nos bastidores, através do carisma e influenciando as pessoas através de ideias. Isso contribui muito para a questão também da inteligência linguística, que é ensinar, é escrever. Veja como é que se complementa, tá? Influenciando as pessoas através de ideias e não de ações. Não é bem você ver ele fazer e vai fazer igual, é mais ideias, tá? Entre os tipos de inteligência, este é considerado mais raro. Aí é ele dizendo. Numa análise teológica, podemos dizer que esse ou aquele tipo de inteligência ou habilidade humana é um dom natural de Deus, manifestado através de talentos, virtudes, capacidades inatas ou vocação para determinadas tarefas. Numa análise teológica, podemos dizer que esse ou aquele tipo de inteligência ou habilidade é um dom natural de Deus. Mas existe a inteligência espiritual, que Paulo fala dela. Aonde está? Ela não está dentro das 7 que o psicólogo deu. Aqui é a parte. O apóstolo Paulo, em sua visão ampla acerca da vida espiritual, inclui nos seus ensinos o conceito de inteligência espiritual. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Pastor, existe isso? Esse tipo de inteligência, biblicamente falando? Está na Bíblia. E nós vamos dar uma observada aqui, tá? Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e de inteligência espiritual. Em outra tradução, porque essa é a Almeida Revista corrigida, na Almeida Revista atualizada, diz entendimento espiritual, que também é inteligência espiritual. Tá bom? Só para você saber. Sem dúvida alguma, é uma inteligência concedida por Deus para os crentes compreenderem, discernirem e praticarem a vontade de Deus em todas as áreas e situações da vida. Nós precisamos muito, então. A inteligência espiritual transcende os dons naturais e situa-se na esfera da ação do Espírito na vida do crente. Então não tem inteligência espiritual o não cristão, é claro. Certamente podemos dizer que também é um dom de Deus. Síntese do tópico 1. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Então, está à disposição, Deus dá de acordo com a necessidade que lá está. Tópico 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Nós vamos tratar de 3 aqui, subtópicos. Os dons relacionados ao serviço cristão, que é o que está em Romanos. Conhecendo os dons espirituais, que está em 1 Coríntios. Acerca dos dons ministeriais, que está em Efésios. Tá bom? Dons relacionados ao serviço cristão é Romanos 12, a partir do 3. Conhecendo os dons espirituais está em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. E acerca dos dons espirituais está em Efésios 4. Após a ressurreição de Cristo, ele se credenciou diante de Deus e dos anjos e dos poderes do mal para dar dons aos homens. Efésios 4:8, já falamos. Indo além dos dons naturais, Jesus resolveu capacitar seus servos integrantes da sua igreja, dando-lhe dons, que chama-se carismas, né, na língua original, que são postos à disposição de todos os salvos no seio da comunidade cristã. Esses dons não são privilégios, guarde, não são privilégios ou exclusividade dos líderes, como era no Antigo Testamento.
profetas, sacerdotes, se houvesse, né, profetas, reis, tá? Ou dos pastores, evangelistas, presbítero, ou dos ensinadores da igreja. Então os dons não são só para eles. Eles estão à disposição dos santos para que por eles o Senhor realize seus propósitos especiais. Ele os reparte particularmente a cada um como ele quer. Deus dá como quer. Quem dá é Deus, como ele quer, de acordo com a necessidade. Os dons de serviços espirituais e ministeriais. Subtópico: dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. A mão não pode se achar melhor do que o pé. O pé não pode se achar melhor do que o braço. O braço não pode se achar melhor do que o pescoço. Deu para entender? Não dá para ser autossuficiente. Ser independente. O fígado tem várias funções no organismo. Dizem que chega a passar de 200 funções. Tem mais de 200 funções no fígado. A palavra tira o fígado do corpo e lança ele. Não vai servir para nada. Deu para entender? Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Não há nenhum proveito de uma mão fora do corpo. Não há nenhum proveito de um olho fora do corpo. Não há nenhum proveito de um ouvido ou de uma orelha fora do corpo. Não há proveito nenhum. Não há proveito nenhum. Então, Deus deu para que eles juntos trabalhem em favor do corpo. Os dons foram dados para trabalhar em favor do corpo. E ele fala sobre isso em Romanos, como eu disse, capítulo de número 12. É importante aí, já que nós não lemos no início, nós podemos dar uma olhadinha agora. Diz assim, ó: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Deixa eu mudar aqui a versão. Vamos botar na Almeida Revista Corrigida, tá? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Não se ache, não. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Dependemos. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, olha, presidir é dom. Com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Imagine alguém que não tem o dom de presidir querer presidir. É dom, tá bom? Agora veja bem, ó. Exortar, repartir, ofertar, ajudar o próximo. Isso aqui é um dom também, que nós recebemos, um dom de serviço. Tem pessoas que têm prazer em fazer isso com muita naturalidade, tá? Então vamos voltar novamente aqui. Por isso a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia de manutenção dessa comunhão dos santos. Pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Então, o cristão, ele é o quê? Um prestador de serviço no reino de Deus. E ele não pode se achar mais importante do que ninguém porque tem um dom que acha que é mais importante do que o outro. Não existe isso. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos. Ministério é um ofício diaconal, mas não quer dizer que é diácono. É ministério, serviço. Exortação, encorajamento. Repartir. Porque, na verdade, todos nós somos diáconos. Somos servos, tá? Exortação, encorajamento, repartir. Repartir com o próximo, com a obra de Deus, abençoar. Aqui não estamos falando diretamente de devolver o dízimo, mas sim você repartir, ajudar lá alguém, tá? Presidir, exercer misericórdia, um dom.
Ah, então é por isso que eu não exerço misericórdia, eu não tenho esse dom. Jesus falou para nós agirmos de misericórdia. Sede misericordiosos, como nosso Pai Celestial é. Se somos filhos de Deus, temos que nos parecer com Ele. O filho se parece com o Pai. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, não em prol de si mesmo. Do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na Terra. E o que dizer dos crentes que usam o dom para se promover? Para aparecer? Para chamar pessoas para estar lá onde ele congrega? No culto que ele dirige? O que você acha disso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? O dom não é para me promover. Não é para eu poder ser visto. O dom é para edificar o outro. Ninguém que trabalha fica apresentando as suas ferramentas de trabalho. Olha aqui minha colher de pedreiro. Olha aqui a irmã que faz lá, a profissional. Olha aqui o meu secador de cabelo. Não, ninguém fica apresentando ferramenta. As pessoas estão preocupadas com o serviço que elas têm que realizar. É claro que elas precisam de uma boa ferramenta, e essa boa ferramenta quem dá é o Senhor. Por isso que ela não é aperfeiçoada. O dom natural pode ser aperfeiçoado, o dom espiritual não. Não. Quem é aperfeiçoado é quem recebe, não o dom em si. Agora, o dom natural não. O dom natural pode ser aperfeiçoado. Tocar, cantar, liderar, enfim, dançar. Como é o caso que eu mostrei, né? A inteligência musical, a inteligência motora, desculpe. Né? Então, isso é importante falar aqui. Vamos lá, subtópico 2, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorante, ter conhecimento dos dons e saber para quê, como usá-los. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra de sabedoria. Nós não vamos falar dela aqui agora de forma descritiva, mas no decorrer das lições, sim. Palavra da ciência ou do conhecimento, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Isso foi tratado no trimestre passado também um pouco, tá? Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isso há uma categoria particular da experiência religiosa do crente. Então vamos entender isso aqui, ó. Apesar das manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. O que quer dizer isso? Paulo não queria que eles fossem ignorantes, que eles desconhecessem essas características. Tá? Uma característica predominante em Coríntios, segundo o comentário bíblico Bicon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Eles tinham vindo de uma vida de idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. O grande problema é, algumas igrejas pentecostais preferem não ter dons. Corta. Pastores cortaram. Em outras igrejas, tem os dons, a manifestação, mas não tem ensino. Então as pessoas fazem as coisas de forma desordenada. Elas não se preocupam com ordem. Elas não se preocupam se aquele dom, da forma que elas estão usando, está em coerência com a palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus. Então, tem que ensinar. É preciso se ensinar. E é isso que está sendo feito aqui, nesse trimestre. Ensinar sobre os dons, para que nós não venhamos usá-los com desordem. Não é porque o dom é perfeito que quem vai estar usando vai usar com perfeição. Não. Ele precisa ser ensinado na palavra de Deus como fazê-lo. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz, e isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Uma coisa interessante é, às vezes, determinados
homens que estão diante da igreja, ele às vezes ali, ele não tem tanta aptidão, ele não se acha assim, com tanta aptidão para falar de uma forma muito minuciosa sobre assuntos assim da palavra de Deus. Então ele tem que usar os professores que Deus mandou para lá. Homens que têm o dom, que Deus deu o dom de ensino. E isso vai contribuir. Então faça eventos. Vamos fazer uma conferência sobre dons espirituais, seu uso, o que são. Deu para entender? Um mini seminário. Mas não se faz nada. E aí deixa a coisa correr. E aí as pessoas vão sendo usadas desordenadamente. E fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Isso é muito triste. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Então, tanto ensina como usar, como não fazer determinadas coisas. E por último, subtópico 3, né? Acerca dos dons ministeriais. A Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que em outras traduções é mestres. 4:11 de Efésios diz isso. Os propósitos do Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, para que Deus dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a igreja? Para capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo lugar, promover o crescimento da igreja local. Em terceiro lugar, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. Porque o discipulado é a vida toda. Temos ali o discipulado inicial, que é a questão para preparar a pessoa para o batismo nas águas, mas depois isso é uma sequência da vida toda. Eu continuo sendo um discípulo de Jesus. Tá? O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, nós podemos ler. Mostrar as referências bíblicas, porque é importante. Vamos ver aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, autoritarismo. Cuidado com isso, hein? Mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem por força, mas voluntariamente, tá? Também não obrigado. Voluntariamente, não como um grande fardo, nem por torpe ganância. Não está se falando aqui que o pastor, o líder, ele não possa ser remunerado por trabalhar na obra. Ele pode. Biblicamente, tem vários textos no Novo Testamento que dão base para isso. Mas ele não pode estar fazendo por causa do dinheiro. Tá? Mas de ânimo pronto. Versículo 3. Nem como tendo domínio soberano de Deus. Aqui que está o autoritarismo, tá? Lá naquela parte seria má vontade. Desculpe. Mas servindo de exemplo ao rebanho. O líder, ele é exemplo. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. E aí isso está lá em Mateus 20, 20 a 28, João 13, do 1 ao 11. João, inclusive, lá tem lá o texto que vai mostrar sobre a questão de servir, a bacia, a toalha, a humilhação, o lava-pé, simbolicamente mostrando a humildade, a humilhação, serviço ao outro. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Então, ele está mostrando que a parte de ministério está ligada a serviço. Tem gente que bate no peito e diz assim: eu sou ministro do Evangelho. O que ele está dizendo? Ou o que ele deveria estar dizendo? Eu sou prestador de serviço, eu sou um servo. Mas ele usa a palavra ministro como se fosse alguém do alto escalão. E aí o texto está dizendo que não pode ser confundido com a questão centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento, no qual só era eles, da família de Arão, e era uma classe separada. Estava acima. Tá? Não tem nada a ver com isso. Ministérios são serviços ou funções exercidas na igreja local, como parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. No âmbito cristão, ministérios são serviços que devem ser exercidos por pessoas que tenham a mentalidade de servas de Cristo.
Como é que alguém vai exercer o ministério se ela não se vê como serva? Pronta a servir, não pronta a se favorecer. Quem não pode ser servo não pode ser ministro na igreja de Cristo. Ele disse que quem veio para ser servido, ele disse que não veio para ser servido, mas para ser servo. Mateus 20, 28. Lado espiritual da igreja. Isso aqui é uma coisa interessante para mostrar. Ó. Igreja de Jesus Cristo é espiritual e humana. Então, por isso ela é um organismo e uma organização. Isso é muito importante falar aqui. Pastor, onde eu estudo sobre isso com mais detalhe? Eclesiologia, a doutrina da igreja. Quando vamos fazer teologia, o curso livre de teologia, nós temos uma disciplina chamada eclesiologia. Na eclesiologia, você estuda sobre a igreja como organismo e como organização. Vamos lá. Precisa de poder. Vamos lá. No lado espiritual, que é o organismo, ela precisa de poder espiritual, de sabedoria espiritual, de capacitação espiritual. Tudo na nível espiritual. Inclusive, tem líderes que dão muita ênfase para esse lado espiritual, mas não dão ênfase para o lado de organização. E aí tem vários problemas. Porque não adianta você dar ênfase para o lado espiritual se você não organiza esse lado espiritual depois. Daí a necessidade dos dons espirituais, como foi visto no item anterior. O lado espiritual reflete a natureza da igreja como organismo, ou o corpo de Cristo. Paulo discerniu bem o aspecto espiritual da igreja como organismo espiritual ao dizer: antes, seguindo a verdade em caridade ou amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Mas a igreja não é só um organismo. Ela não tem só o lado espiritual. Ela tem o lado humano. E é aqui que muitas pessoas acabam tendo problemas. Porque tem pessoas que dão ênfase para o lado humano e esquecem o lado espiritual. Tem pessoas que dão ênfase para o lado espiritual e esquecem o lado humano. Aí a igreja sofre. No lado humano, a igreja precisa de liderança. Tudo que é feito precisa de uma liderança. Porque senão vira bagunça. O lar, por isso Deus deu um homem como líder. É claro que eu não tenho tempo aqui para fazer uma explicação. Aparentemente, parece que no início, o homem e a mulher estavam ali num governo tipo compartilhado. No momento que a mulher peca e leva o homem também a pecar no sentido de dar a ele, é claro que ele peca voluntariamente, mas querendo ou não, ela passou a ser um instrumento ali de forma indireta para que ele viesse também pecar. Deus dá o governo agora na mão do homem. O homem tem o governo, mas ele não é autoritário. Ele não pode exercer um governo com autoritarismo. O modelo de governo do homem vem do próprio Deus. Então tudo tem que ter liderança. É isso que nós temos que entender. Então vamos lá. No lado humano, a igreja precisa de liderança. E esta não pode ser exercida apenas pela capacidade humana. Por isso precisa do lado espiritual. Intelectual, teológica. Por mais que tais capacitações sejam importantes. É por isso que, lembra que eu falei que quando o líder ele tem a parte ali, a inteligência interpessoal, aquilo ajuda muito ele, mas ele não pode dirigir uma igreja apenas com aquela inteligência que é um dom natural. Ele precisa também do lado espiritual. A liderança eclesiástica deve ser espiritual, ministerial e administrativa. Os ministérios ou serviços, no grego diakonion, indispensáveis ao ordenamento e o funcionamento da igreja dependem da graça de Deus. Então, se você for prestar um serviço, tá? Mas se você não tem essa parte espiritual, o funcionamento da igreja está comprometido. Os dons ministeriais fortalecem a unidade da igreja, atuando de modo equilibrado ao lado dos espirituais. Então, dons ministeriais, dons espirituais. Ministeriais e espirituais. Tudo dado por Deus. Isso é só uma classificação para entendermos, tá? A Bíblia não faz essa divisão desse jeito. Os líderes cristãos podem ter formação secular ou teológica, mas não podem dispensar da legitimação através dos dons que os capacitam para liderar o corpo de Cristo na terra. Antes de tudo, precisam ter convicção da chamada de Deus para serem servos líderes,
Jesus, o dono e senhor da igreja, só dá dons a homens que têm esse perfil de homens servos. Deu para você entender? Ser líder da igreja, ministério, os dons ministeriais, quem dá é Cristo. Então, por exemplo, eu não posso querer ser pastor por mim mesmo. Eu acho ser pastor bonito, eu quero ser pastor. Deus me chamou? Se Deus não me chamou, eu não vou ter os dons necessários. Então eu não vou ter um bom desempenho. Pastor, mas acontece que Deus não pode, por causa da minha vontade, me transformar num pastor? Não. Por quê? Porque quem chama é Deus. Você não vai mudar a vontade de Deus através da sua vontade. Você que tem que se alinhar à vontade de Deus. Você não lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Não é seja feita a minha vontade assim no céu como na terra. É a vontade de Deus na terra, não é a minha vontade no céu. Deu para entender? Então quem chama é Deus. Aí alguém vai dizer assim, pastor Mário Luna, me explica uma coisa. O apóstolo Paulo, eu vou até colocar o texto aqui, já que eu vou falar disso assim bem rapidinho, porque eu tenho um vídeo que acabou viralizando, que nem foi eu que gravei, falando sobre a chamada do ministério não ser plano de carreira. Primeiro, eu não posso exercer um ministério se Deus não chamou. E segundo, não é porque eu sou um diácono que um dia eu vou ser presbítero e vou me transformar num pastor e um dia eu vou ser pastor presidente. Eu posso ser diácono a vida toda porque o chamado de Deus comigo vai ser só no diaconado. Então, não tem jeito. Mas quer ver uma coisa? Tem gente que vai defender a questão de falar assim, não, eu posso sim almejar ser porque o texto vai dizer. Aí, o que texto vai dizer? Vamos ver lá o texto que vai dizer. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, que vai estar ligado a presbitério, excelente obra deseja, ser bispo. Aí ele vai, no versículo 2, ele vai falar assim: convém, pois, que o bispo seja. Aí vem as qualificações para quem almeja o episcopado. Tem uma questãozinha aqui básica. Aqui, esse texto está tratando, sabe do quê? De qualificação, não de chamado. Quem foi chamado precisa aceitar o chamado. Porque se ele não aceitar o chamado, ele vai fazer com má vontade. Lembra da epístola de Pedro que fala de fazê-lo com boa vontade? Uma coisa está ligada na outra, querido. Então, se eu sou chamado, eu preciso aceitar o chamado. Mas o texto de 1 Timóteo não está falando de chamado, está falando de qualificação de quem é chamado. Então, quando diz desejar, é aceitar aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é eu querer ser aquilo que Deus não me chamou para ser. Isso é muito importante. Só que eu não vou me prender aqui porque tem mais coisas para poder falar, né? Tem muita gente exercendo chamado, exercendo posições no ministério da igreja, no qual eles não foram chamados para isso. E aí não recebe as ferramentas necessárias, porque Deus não chamou, é um desejo dele. Geralmente pessoas assim usam o ministério para se promover. Quem Deus chamou geralmente quer fugir, quer se esconder. Então, irmãos, em nome de Jesus, os dons espirituais estão à disposição de todos os crentes, de todos os salvos, mas os dons ministeriais são específicos para homens que têm a chamada de Deus para o ministério de servir a igreja. Porque quem é levado ao ministério tem que entender que a primeira coisa que ele vai precisar fazer é servir. Não ser visto, se apresentar, aparecer. Síntese do tópico 2. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos um dos outros. Dependemos um dos outros, irmãos. Tá? A autossuficiência vai contra a vontade de Deus. Ela vai levar à independência. E independência foi o que o homem quis quando ele desobedeceu a Deus. Então ele passou a querer ser independente. Independência nos leva para longe de Deus. Autossuficiência nos leva para longe de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Tá? Para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais, é necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. E o tópico 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Tá? O primeiro subtópico fala: os dons são importantes. O segundo, diversidade dos dons. O terceiro, autossuficiência e humildade. Vamos lá. Primeiro subtópico. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, quem estudou na lição passada,
sabe que tratou, o trimestre passado sabe do que tratou sobre isso aqui. As pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século. Esses são os cessacionistas. O que eles dizem? É que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns dos outros superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isto é verdade em muitos lugares. Um pentecostal está assumindo que o que esses cessacionistas dizem nesse ponto é verdade em alguns lugares. Porque tem gente que usa o dom para se promover e se acha melhor do que todo mundo. Isso é horrível, isso é triste. Isso é a prova mais contundente, a prova mais verdadeira que aquela pessoa não tem amadurecimento espiritual. Tá? Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Eu recebi um dom para servir, eu não recebi um dom para ser servido. Eu não recebi um dom para ser apresentado, visto. Igreja como corpo de Cristo precisa de poder, de unção e de manifestações espirituais que se expressam genuinamente através dos dons espirituais. Esses dons são indispensáveis à unidade e à ação da igreja por diversas razões. Vamos lá. Primeiro, na espera pela vinda de Jesus. Os dons são necessários? Sim. Em toda a sua história, desde a sua fundação por Jesus Cristo, a igreja tem sido a instituição mais atacada pelas forças do mal. Ela nasceu debaixo da perseguição, então ela precisa dos dons para poder estar lutando. Segundo, os dons espirituais fazem a diferença. Precisamos porque eles fazem a diferença. Os dons espirituais é que fazem a diferença atuando no meio da igreja. Nesses tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1, em que a pecaminosidade e a rebeldia contra Deus estão aumentando. Há milhares e milhares de igrejas, mas só vão subir ao encontro do noivo os crentes salvos, santos e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23. O que isso quer dizer? Existem várias igrejas locais, mas existe a igreja universal invisível. Universal, não universal como título, mas a igreja universal. Ela é invisível, só Deus sabe quem são dentro das igrejas locais os verdadeiros cristãos. E é por isso que nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, buscar ao Senhor, reconhecer quem Deus é, o que Ele fez por nós, quem nós somos, e pedir a Ele que nos dê um coração de servo para estarmos incluídos nessa igreja invisível, nessa igreja universal. Porque caso contrário, quando a trombeta tocar, nós não iremos estar com Cristo. E os dons são necessários porque podem ser abundantes. A igreja de Corinto é um exemplo eloquente de que uma igreja cristã pode experimentar a ocorrência de uma variedade enorme de dons espirituais. Também os dons são indispensáveis à evangelização. A missão da igreja levada a efeito. A missão da igreja levada a efeito através das igrejas locais é de proclamar o evangelho. Nos tempos pós-modernos, a incredulidade, a frieza e a indiferença pelo Evangelho de Cristo é tão grande e tão latente que sem a manifestação espiritual de forma evidente, as pessoas não vão saber discernir entre os falsos evangelhos e o verdadeiro Evangelho de Jesus. Sempre houve essa necessidade. Nos primórdios da evangelização através de Jesus Cristo, as pessoas criam nele ao ponto de multidões segui-lo. Não só pela sua mensagem que tinha autoridade, e fazia diferença, João 7,46, mas principalmente por causa dos sinais e prodígios que ele fazia. Os sinais e prodígios, eles testificavam sobre aquilo que estava lá acontecendo. Tá? Número 3, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentado por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, até porque não são só 9, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente sua multiplicidade. Então a igreja é única, um corpo, membros de um corpo, mas existe uma multiplicidade, vários dons. Comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, do Novo Testamento tem razão quando fala de talvez Paulo tenha selecionado esses 9 dons
por serem adequados à situação que havia em Corinto. Pois se compararmos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dois são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Então o que parece é que Paulo falou desses 9 em Corinto porque a necessidade era aqueles dons lá. Mas quando chega em Romanos, ele fala da necessidade em Romanos, na igreja de Roma, e quando fala em Efésios, ele fala da necessidade dos dons na igreja de Éfeso. E o subtópico 3, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Isso aqui é importante. Tem pessoas que acham que receberam dons porque estão vivendo uma vida de santificação. Não é porque você se santifica que você vai receber os dons em si por causa do mérito seu. É claro que Deus quer de nós uma vida de santificação e nem estou aqui dizendo que eu posso ter uma vida de qualquer maneira para receber os dons de Deus. Mas os dons são ferramentas. Então você vai encontrar pessoas que às vezes parece que não estão com uma boa vida diante de Deus, né, uma vida de retidão diante de Deus, e Deus pode usar aquela pessoa não por causa dela, mas sim por causa da outra pessoa que tem a necessidade. Que Deus venha edificá-la. Romanos 12:6, 1 Pedro 4:10. Nós já lemos Romanos 12:6. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Humildade é dependência de Deus, é reconhecer nossas deficiências. Portanto, não use o dom de Deus, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. A soberba precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Não esqueça que Provérbios fala sobre isso. Isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Tem muita gente que tem dom espiritual que usa ele com orgulho, visando exaltação pessoal. Eles ficam enaltecidos porque tem aquilo. E as pessoas ficam atrás deles. Tá mais errado. Ele tá errado por fazer isso. E as pessoas estão erradas também por correr atrás de pessoas. Tem várias pessoas na internet correndo atrás de quem faz live para entregar revelação. Não faça isso, não. Quem tem conhecimento da palavra de Deus, ó, Bíblia, não corre atrás de profecia, de revelação, no sentido de entregar algo para você que você está precisando. Lê a Bíblia. A revelação completa da palavra de Deus está aqui, ó. A revelação completa de Deus. Tudo que eu preciso está na palavra de Deus. Tudo, tudo. Use-o com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. 1 Coríntios 13. Não foi por acaso que o capítulo 13, que fala do amor, de 1 Coríntios foi colocado entre o 12, dons, e o 14, línguas e profecia. Vamos entender isso aqui rapidamente. A Bíblia não foi escrita com divisões em capítulos e versículos, eu já falei sobre isso. Isso foi feito depois para ajudar na leitura e divisões de assuntos. O capítulo 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios tratam dos dons espirituais, e entre eles está o capítulo 13 que fala sobre o amor. O último versículo do capítulo 12 diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Que caminho ainda mais excelente é esse? Lembre-se que a igreja de Corinto vivia uma rivalidade. Eram meninos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3. A resposta vem de imediato, na ligação entre o último versículo do capítulo 12 e o primeiro versículo do capítulo 13, quando o apóstolo dá sequência a seu precioso ensino sobre os dons espirituais. Qual é o caminho mais excelente? Olha aqui, ó. 1 Coríntios 13, 12, 1 Coríntios 13, versículo 1, e vou botar o 2 também. Diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então o caminho mais importante é ter dom, o dom precisa vir acompanhado do amor. Fica bem claro que se os crentes tiverem dons espirituais em abundância, mas não tiverem amor, o exercício desses carismas, ou seja, desses dons, de nada adianta diante de Deus. Nesses 2 versículos, Paulo mostra a síntese da inutilidade dos dons, quando usados sem amor. 1 Coríntios 13, versículo 1 e 2. Por fim, os carismas são dons que merecemos. Olha só, preste atenção nessa afirmação.
Por fim, os carismas são dons que merecemos sem o merecermos. O que isso quer dizer? Merecemos sem merecermos. Eu não recebo porque eu mereço, mas Deus nos deu para a edificação da sua igreja. Dão testemunho da bondade de Deus e não da virtude de quem os receberam. Então, nós merecemos porque dão testemunho da bondade, ou seja, para edificar outras pessoas, mas nós não merecemos por quê? Porque nós não temos nenhum mérito nos dons. E eles não são nossos. O Senhor nos entregou para trabalhar no reino. Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas, isso aqui é importante, é a ideia de como Deus abençoa ou usa alguém. Então preste atenção. Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de como Deus abençoa ou usa alguém. Isso significa que ele aprova tudo que a pessoa faz ou ensina. Então, pessoas que têm dons, as outras pessoas às vezes acham que aquilo é um atestado de Deus ser com ela e Deus está aprovando tudo na vida dela e ela ser uma pessoa que vive em santificação. Mesmo quando parece haver uma unção, não há garantia disso. Pessoas podem estar sendo usadas e estarem com uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Porque ter dom não atesta uma vida de santificação. Uma vida de santificação é atestada pela produção do fruto do Espírito, não pelo dom espiritual. Os dons espirituais são importantes, sim, para o serviço na obra de Deus, sim, mas os dons estão ligados a servir aos outros. O fruto está ligado à transformação da nossa vida, certo? Então Paulo, quando fala na carta aos Efésios sobre ser cheios do Espírito, ele está falando cheio no sentido de mudança de caráter, transformação de caráter, não de batismo no Espírito Santo, não de dons espirituais. Síntese do tópico 3. Não existe um dom mais importante do que o outro. Então, se você tem um dom de profecia, o outro não tem, mas tem um outro tipo de dom. Eu sou mais importante porque eu profetizo. Esquece isso. Se você se acha menor do que alguém porque tem o dom de profecia, se ache pequeno em Cristo Jesus, mas não ache que aquela pessoa é mais importante do que você só porque tem um dom de profecia. Não se menospreze. Deus dá para quem Ele quer, porque Ele quer. E outra coisa, pare de querer questionar a Deus. Por que Ele deu para ele e não deu para mim? Deus é Deus, Ele faz como Ele quer. Se Ele quiser, Ele pode dar. Se a obra necessitar, Ele pode fazer. Mas não questione isso. Não existe um dom mais importante do que o outro, tá? Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Conclusão. O estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Deus vai dar conforme a sua vontade, conforme o que é útil para o proveito da igreja, mas ele dá para quem ele quer. Então não pense que você vai receber só porque você vai pedir. Você vai receber porque está pedindo de acordo com a vontade que Deus tem e de acordo com a necessidade da igreja, tá bom? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Nós estamos chegando aqui ao final desta aula. Na próxima lição, nós vamos estudar aqui, o propósito dos dons espirituais. Para que os dons espirituais? Estudamos aqui e deu dons aos homens. Agora nós vamos estudar sobre a questão do propósito dos dons espirituais. Tá? É importante estudarmos sobre isso. Eu quero agradecer a você. Se você já se inscreveu no meu canal, dê um like aí no vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Tá bom? E compartilhe o vídeo, irmãos. Compartilhe, outras pessoas podem ser edificadas através desta aula. É tudo para a glória de Deus, tá? Tudo para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por essa grande oportunidade.
E espero aí que o novo layout, essa nova visualização, possa ter contribuído aí para uma didática melhor, né? Uma visualização melhor da aula também. Tentamos dividir aí a parte que é da revista na cor azul, a parte que é o comentário na cor amarronzada, também a parte do versículo bíblico numa tela à parte, a hora que eu estou comentando algo diretamente que não está escrito numa tela grande. Então, estamos tentando melhorar, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa aula, que o Senhor possa continuar nos abençoando. Aplica as verdades que nós aprendemos aos nossos corações, Senhor. Eu preciso. A tua igreja precisa. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue abençoando grandemente, Senhor. Em nome de Jesus, as nossas vidas. E que o Senhor nos permita estar aqui na próxima aula para, mais uma vez, estarmos ensinando na EBD Comentada Online. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Senhor, nos permite receber os dons necessários para podermos realizar o serviço na tua obra. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Continue orando por mim, pela minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, porque nós carecemos muito das vossas orações. Que Deus nos abençoe.